Irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa mensagem, Batalha Espiritual e a Armadura de Deus. Nossa leitura bíblica em Efésios capítulo 6, versos 17 e 18. Efésios capítulo 6, versos 17 e 18. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Imagine um soldado que tem lá no seu quarto, onde descansa, pendurado, a completa armadura, todas as partes, para que ele possa, no dia da batalha, ou no dia cedo, no próximo dia, vesti-la e sair para a batalha. Colocando essas duas últimas peças aqui, o capacete na cabeça e tomando a espada na mão. Mas ele simplesmente deixa tudo lá e parte para mais um dia de batalha, sem nenhuma proteção. Isso seria o que nós muitas vezes fazemos, mesmo tendo essa armadura completa, que é a presença do Senhor, que é a ajuda do Senhor, que é a salvação, que é a mensagem, que é tudo que nós temos estudado aqui. Simplesmente ignoramos essa proteção. E aí, irmãos, isso é o motivo de muitas vezes estarmos perdendo as batalhas do dia a dia. Como nós falamos, a batalha espiritual é a batalha diária, faz parte da vida diária de todo cristão. Mas embora seja algo além das nossas forças, para Deus não. Somos capacitados por Cristo para combater o mal. E a mensagem que nós temos visto é a mensagem de Paulo: tomai toda a armadura. Vista a armadura, se revista de Cristo. Devemos nos fortalecer em Jesus para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, 10 e 11. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Rapidamente, irmãos, nós vamos falar uma frase de cada uma das partes, como nós estudamos até aqui. A armadura de Deus é a vestimenta de um soldado romano, que aí temos essas partes, né? O cinto, a couraça, botas, escudo, capacete, espada, que é usada para representar a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Primeiro, o cinto da verdade. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O inimigo tenta com a mentira, e nós temos a verdade, na qual nós devemos nos firmar. E falamos aqui que a verdade, o cinto da verdade, é a nossa identidade cristã. Essa é a verdade que nós temos que carregar para vencer as batalhas, porque o inimigo quer descaracterizar, quer nos desmoralizar, e nós devemos seguir firmes nessa verdade. Quem eu sou? Eu sou filho de Deus. Também a couraça da justiça, Efésios 6, 14b, vestindo-vos da couraça da justiça. E essa justiça principalmente é a justiça de Deus, a justificação, na qual nós somos protegidos, na qual nós somos abençoados. Falamos também que, por sermos justificados, devemos andar como filhos da luz, devemos também exercer a justiça. E a justiça faz retroceder as trevas, faz com que o inimigo perca aquela força que ele acha que tem. 3, calçai
os pés com a preparação do Evangelho da paz, as botas do Evangelho. E aqui ressaltamos que a paz, o Evangelho da paz. Então nós devemos lutar contra o inimigo, buscando viver em paz com Deus, em paz com os nossos irmãos. E essa paz, essa reconciliação, é tudo que o inimigo não quer. Ele quer nos derrubar, fazendo com que nós estejamos sendo cada vez mais irritados, talvez por coisas graves, mas muitas vezes por coisas totalmente sem motivos. E nós devemos calçar esse Evangelho da paz. Jesus é paz. A Bíblia fala muito sobre paz. Quarto lugar, o escudo da fé, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podeis apagar os dardos inflamados do inimigo. E dissemos que a fé não é a fé em si mesma. A fé, quando se fala de fé, é acreditar nas promessas, acreditar em Deus. Quem é o escudo? O Senhor é o escudo, o Senhor é a nossa fortaleza. Salmo 18 diz isso. E aí ele diz: invoco o Senhor e serei salvo dos meus inimigos. Então, caminha aí com esse escudo, o escudo da fé. Quando o inimigo vier com os seus dardos inflamados, nós recorremos à força de Deus, porque nós não podemos vencer. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, porque juntamente com a provação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ele é o escudo e nós precisamos crer nisso, crer no poder de Deus para nos libertar. Nós falamos até aqui e dissemos que depois de totalmente equipados e vestidos, é hora de sair para a batalha. E essa batalha, ela é vencida quando nós saímos vestidos com essa armadura. Pegamos agora o capacete e a espada para nos dirigirmos para a ação. Uma coisa importante de falar, irmãos, é que quando nós falamos em batalha, nós devemos entender que o grande problema aqui, a grande luta do inimigo contra nós, não é simplesmente para desfazer a nossa vida, para roubar o nosso emprego, para fazer com que a gente seja alguém maldoso especialmente. O inimigo quer nos atrapalhar da nossa missão. Se nós somos soldados de Cristo, se nós somos soldados que pregam a palavra, o que o inimigo quer? Que nós não estejamos fazendo a obra de Deus. Então muitas vezes o inimigo, ao invés de tirar coisas, ele pode até dar coisas para alguém, que essas pessoas fiquem distraídas com seus prazeres, com suas brincadeiras, com as suas coisas, e ali não estão servindo a Deus. Ou seja, devemos entender que o inimigo, mais do que causar problemas na nossa vida, ele quer nos desviar de nossa missão. E para isso ele usa estratégias, as estratégias variadas, uma vez colocando uns de nós contra os outros. Aí como que um soldado vai lutar contra o inimigo se ele está combatendo o outro soldado, né? Ou outra vez ele faz nos desentender e querer sair do trabalho, ir para outro. Ou mesmo, hoje em dia, muitas vezes o inimigo tem convencido tantas pessoas, né, de que a igreja não importa, a igreja não precisa. Porque você vai lá na igreja, tem um monte de gente pecadora, tem um monte de gente complicada. Lá na igreja tem fulano que não sei. Mas exatamente, nós pecadores estamos aqui, não é porque nós somos importantes, nós somos bons, nós estamos aqui pela graça de Deus. E até mesmo quando nós compreendemos que somos pecadores, nós entendemos e perdoamos nosso irmão. Eu achei interessante, na segunda-feira passada, a Reverendo Hernandes pregando sobre casamento, ele falou que muitas pessoas falam: eu não casei ainda porque eu não encontrei o marido perfeito. Ou o marido fala: não encontrei a mulher perfeita. E aí ele disse: você está partindo do pressuposto que você é perfeito e quer encontrar outro perfeito como você. Errado. Nós não somos perfeitos também. E o mesmo princípio dá para se aplicar à igreja, né? Eu quero encontrar uma igreja perfeita, porque lá naquela igreja tem aquele pastor que fez isso, ou tem aquele presbítero que faz aquilo, ou tem aquele irmão que... Peraí, mas você é perfeito então? Então você tem que morrer para o céu para encontrar os seus parceiros lá, né? Os seus santos sem problema.
Então, irmãos, eu queria deixar essa introdução aqui para a gente partir para o final da nossa mensagem. Lembrando o seguinte: a nossa principal luta é contra o inimigo que quer nos tirar de uma vida que agrade ao Senhor, de uma vida que testemunha a palavra. Quer nos tirar da luta, quer fazer com que a gente desista dessa batalha, desista de servi-lo, desista de evangelizá-lo, de ser luz no mundo. Tudo o que ele puder fazer, armando ciladas, ele vai fazer, para que a gente não esteja lutando. E quanto mais nós dedicamos à obra do Senhor, irmãos, infelizmente, né, ou é a realidade, mais nós seremos perseguidos pelo inimigo. Ele mais vai querer nos tirar do caminho. Está em paz na igreja? Começa a fazer algum serviço, começa a cantar, começa a pregar, começa a dirigir algum estudo, é eleito presidente de alguma sociedade. Você vai ver como vai ficar mais difícil. Mas vamos lá, irmãos. Paulo retornou aqui a Isaías 59, a partir do verso 17, ele fala sobre o capacete da salvação. Efésios 6,17a diz: tomai também o capacete da salvação, que é a citação de Isaías 59. Capacete é uma proteção importante. Um soldado precisa que a sua cabeça esteja protegida. Pode estar tudo protegido, né? Se ele tomar uma flechada, algo na cabeça, acabou. Pode até lutar sem um braço, mas a cabeça precisa estar protegida. Capacete da salvação. Eu gosto muito de pensar nisso como a certeza da salvação, como a certeza e proteção que nós temos quando nós reconhecemos que somos salvos e que ainda caminhamos para essa salvação. Numa batalha, nós precisamos estar protegidos, e nós estaremos seguros na luta à medida em que a salvação é para nós esta lembrança. A salvação é um presente para nós, e nós devemos estar confiantes de que a promessa de Deus vai se cumprir. É uma passagem muito lembrada, Filipenses 1,6, que diz que aquele, que começou a obra em vós, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, aquele que começou a boa obra, e nós estamos certos disso. Isso nos dá disposição para a batalha. Isso nos abençoa e nos salva da condenação, e nós temos esperança e nós mantemos no caminho. Manter firmes, irmãos, não é muito fácil, no sentido de que o tempo passa e parece que nós vamos perdendo essa força, essa energia. Quando você talvez é recém-convertido, ou você começa a fazer alguma coisa, você vai bem animado, mas o tempo passa e parece que está demorando Jesus voltar. Então a minha esperança começa a ser mais nas coisas da terra, nas coisas que estão próximas de mim, e eu começo a me distrair nestas coisas e me afasto dessa grande salvação, deste grande motivo e razão da nossa esperança, da nossa alegria. E é isso que o inimigo quer, que nós sejamos simplesmente presos às coisas desse mundo, esquecidos de Deus, esquecidos da vida eterna, esquecidos até mesmo de ser um soldado que batalha pela causa dele, que prega o evangelho, que está sempre atento para dar um bom testemunho. Esta é uma peça muito importante, o capacete da salvação que nos dá a proteção. E por último, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A peça final do armamento é uma ilusão ou alusão, a Isaías 49:2. E aqui nós percebemos uma palavra, que diz, palavra do servo do Senhor, Messias: fez a minha boca como espada aguda. A espada, a palavra que profere sabedoria, a palavra de Deus que nos protege. Nós somos convidados a tomar essa espada e a proclamar Jesus. Nós somos convidados a tomar essa espada
e com ela nos proteger também do inimigo. Lembramos que Jesus respondeu à tentação citando a Bíblia. É a palavra que nós temos que citar. É na palavra que nós somos sustentados. A palavra de Deus, ela é chamada aqui como uma espada, né? E nós encontramos lá em Hebreus 4:12, falando sobre a palavra de Deus ser viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Essa palavra, ela tem esse aspecto, né, duplo. É uma palavra que vai ser levada aos corações e muitos vão ser quebrados. Nós podemos e devemos crer nisso, que aquele que furtava não furta mais, que aquele que se afastou do Senhor pode voltar para o Senhor, que aquele que está servindo as trevas pode passar a servir a Deus. A palavra tem esse poder de mudar os nossos corações e de mudar os corações de outras pessoas. Infelizmente, às vezes nós temos dificuldade de usar essa arma porque ela não está servindo para nós, ou seja, nós não estamos vendo mudança nem na nossa vida. Como nós vamos falar que essa palavra muda a vida dos outros? Então, irmãos, nós temos que confessar os nossos pecados, pedir a Deus misericórdia para que nós sejamos transformados pela palavra, porque aí nós teremos mais autoridade para pregar e anunciar essa palavra. Como você vai chegar e falar para alguém: a palavra te deixa manso, e a pessoa: eu não acredito. Aí você já começa a ficar exaltado, né? Deixa manso sim. Aí pronto, aí já não deu certo. Nós precisamos ser transformados pela palavra, e a palavra tem esse poder, como tem sido, né? Nós temos experiência disso, mas precisamos mais e sermos transformados. Mas também a palavra, quando ela é levada, ela tem esse outro aspecto de que muitos são endurecidos, muitos se afastam e não querem saber dessa palavra. Então esta escritura, ela também aponta ao pecador, aquele que não quer se curvar ao Senhor nessa hora. E também é uma forma de separar, né, aquelas pessoas que ouviram a palavra, se converteram. Também o mundo que ouve essa palavra e essa palavra não faz efeito, se volta para o pecado. Como diz uma frase de Moody: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste livro. E isso é o que acontece na pregação. Quando este livro é anunciado, ou a pessoa se afasta do pecado, ou ela vai se afastar do livro, ela vai se afastar da verdade, ela não vai querer ouvir e receber essa verdade. Depois de tudo isso, como nós falamos, todas essas partes da armadura, está falando a respeito de tomar o Senhor, a presença do Senhor, de estar na presença do Senhor, de estar com Deus. O texto termina falando sobre a oração. Verso 18, 6:18: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Falei no início sobre um soldado que tem uma armadura pendurada, que tem lá toda a sua roupa, e não teria lógica ele simplesmente sair para a batalha sem vestir esta armadura. Nós, como soldados de Cristo, nós não precisamos nunca pendurar a armadura, é para dormir com a armadura. E ainda orando em todo o tempo, e ainda vigiando, vigiai e orai, e ainda orando uns pelos outros, suplicando uns pelos outros. Necessidade que nós temos, irmãos, de buscar a ajuda de Deus, necessidade que nós temos de colocar a vida dos nossos irmãos também nas mãos do Senhor. O quanto nós temos nos esforçado para isso, irmãos, praticado essa palavra. Nós temos que criar, práticas que sejam boas na nossa vida. Nosso tema é melhores pessoas, pessoas melhores. Para sermos melhores pessoas, nós precisamos vestir
a armadura de Deus. Precisamos ter sabedoria para interpretar a luta que nós enfrentamos. O inimigo é astuto, mas ele é repetitivo. Quantas vezes ele vai tentar e vai nos pegar nas mesmas questões, nos mesmos motivos, e nós, parece que, por não estarmos preparados, caímos novamente naquela cilada do inimigo. A batalha espiritual é uma parte da vida diária de todo cristão. Em alguns momentos ela se intensifica. Nós falamos sobre os dias maus, mas é uma batalha diária e devemos permanecer firmes e alertas. Estamos em guerra, irmãos. Lutar contra o reino das trevas, mas nós temos o Senhor Jesus como a nossa força e proteção. Estamos seguros, tenha certeza disso, mas que nós possamos estar buscando mais o Senhor, que nós possamos estar dedicando a nossa vida ao Senhor. Terminando, temos um chamado a seguir e devemos estar preparados para cumprir a nossa missão. E como nós vamos cumprir a missão? Sem estar vestidos da armadura de Deus. O soldado precisa lutar, então nós precisamos tomar toda a armadura de Deus. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse privilégio que o Senhor nos dá de estarmos em Tua casa. Obrigado, ó Pai, pela Tua mensagem. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos dia a dia ouvidos o chamado do Senhor, ó Pai. E que nós estejamos, ó Deus, respondendo esse chamado. Cuida de nós, ó Pai, nos sustente, nos dê saúde, nos dê paz, nos dê amigos, nos dê uma vida, Deus, de alegrias. Principalmente, ó Pai, nos dê lembranças para que possamos cuidar da nossa vida espiritual, para que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do poder, para poder resistir todas essas ciladas do inimigo. Isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.